tudo bem? Eu vim de novo para contar para vocês a história do Vinícius. Mas como a gente ainda tá em quarentena, o pastor Vinícius também vai me ajudar. Pode entrar, pastor Vinícius. Ai, como é bom. Ó, eu tô em casa de meia. Legal, né? Não? Tudo bem? Tudo. Bem, na semana passada vocês viram que a história que a gente contou foi a história morta injustamente, que foi a história quando Davi fez com que Dorias fosse morto para ele poder ficar com Batseba. Mas... E, com licença, teve um versinho pra decorar. Eu quero agora ver se a minha juvenil decorou esse versinho. Vamos lá. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Provérbios 12:22. Ah, certinho. Parabéns. E a próxima história que nós Começa hoje. exatamente, é Descoberto e Perdoado. Ela não vai falar agora, mas ela já hoje de manhã falou: pai, eu já decorei o verso para memorizar dessa semana que vai começar. E daí eu falei: parabéns, é isso aí, essa é a ideia. Pastor Vinícius, estou falando aqui para os telespectadores que a história que nós vamos contar, né, da do Juvenis, nós vamos contar novamente por causa do coronavírus que tá lá fora, né? É verdade, a gente tá preso em casa. Mas vamos lá. Descoberto e Perdoado. Você por acaso fez alguma coisa de errado que foi descoberto? Eu já. Vamos dar um exemplo. Você trocou o Guaraná do seu irmão por Coca-Cola. E ele descobriu quando provou. Mas depois Eu o não teu sei de irmão onde te é que ela perdoou. tirou essa ilustração, porque nem ela nem o Moisés gostam de refrigerante. Então ela tá só inventando, mas enfim. Tá. Então vamos começar a história, né? Vamos. Semana passada, É. a gente viu que Davi cometeu um erro muito grande, porque ele acabou se deitando com a esposa de uma outra pessoa e acabou mandando matar o marido dela, porque afinal ela acabou ficando grávida. Só que Deus não se agradou disso. Então ele mandou um profeta, chamado profeta Natan, para chamar a atenção de Davi, para abrir os olhos dele. E um dia, Esther, quando Davi estava no trono, atendendo as pessoas e tudo mais, chega lá o profeta Natan e fala assim: ó rei, preciso falar contigo. E daí Davi fala assim: pois não, pode falar. E Natan começa a contar uma história que não necessariamente aconteceu, mas que iria ilustrar o que Davi fez. E essa história foi o seguinte: ele falou assim: ó rei Davi, existe no teu reino 2 homens, um homem bem rico, que tem muitas ovelhas, muito gado, e existe também um homem bem pobre, que a única coisa que ele tem é uma pequena ovelha. E essa ovelha ele trata ela como se fosse a sua filha. Mas um dia, na casa do rico, chegaram algumas visitas. E o rico queria atender bem as suas visitas, mas não queria matar nenhum dos seus animais para poder servir aos visitantes. Então, ó rei Davi, esse homem rico foi lá, pegou a única ovelha daquele homem pobre, matou aquela ovelha e serviu para os seus visitantes. Eu quero abrir um parênteses aí e dizer que... Como eu posso dizer? Davi ele tinha feito um pecado... Ele tinha feito um pecado muito grave. Mas isso não é exatamente uma história, uma crônica, uma lenda, não. É tipo uma parábola. É uma história... Essa que Natan contou, no caso. Isso. Tá. É uma história... Porque a história de Davi é real, aconteceu. É uma história que foi contada para ter uma lição e que de vez em quando representa alguma pessoa. É porque Davi todo dia recebia pessoas contando histórias e o rei tinha que tomar uma decisão. Então, quando Natan conta essa história, o Davi já se levanta do trono e fala o quê? Fica irado. Ele fala assim, esse homem que pegou a ovelha do pobre vai ser morto e vai devolver 4 vezes mais do que ele tinha pego. Natan já esperava essa reação de Davi. Mas por que a parábola com ovelhas? Por que parábola com grande e pouco? Urias tinha uma mulher, que é Batseba. E Davi tinha várias mulheres, porque ele era rei. Não que isso fosse uma coisa 100% certa. Até porque Deus criou um Adão e uma Eva, tá? Mas depois os homens acabaram, enfim, Deleitando, se acostumando com a Isso. com o costume local. E daí, por isso que
Se acostumando com o costume local. Isso daí é redundância, né? Eu falei costume, costumando e tal. Mas acontece. A gente não vai cortar isso do vídeo, tá? Vai. Tá. Tá, mas, tipo, tem outras parábolas que dão exemplos. Por exemplo, a ovelha perdida, que diz que, tipo, Deus ele não fala, é só uma pessoa que tá faltando. Não, ele corre atrás. Cada parábola que tem na Bíblia tem uma lição. Fecha parênteses. Voltando à história, quando Natan, depois que viu qual era a reação de Davi, ele falou tipo uma frase é fácil de falar, mas é tipo chocante pra Davi. Nessa hora ele falou que era você. Ele chega pra Davi e fala assim, esse homem que merece morrer é você. E daí Davi, como é que Davi reage? Ele fica bravo? Ele fica sem palavras e como se ele tivesse se explodido. Essa parte não tava no script, mas... É tipo chocante. Sim. Mas ele se arrepende de verdade, né? Ele se arrepende, chora, mas ele não saiu Impune. Até se você quiser depois ler na sua Bíblia, o Salmo 51, Davi escreve como uma expressão de arrependimento por aquilo que ele tinha feito de errado. E o que aconteceu com o Davi, assim? Porque veja, Deus não matou Davi, mas aconteceu uma coisa ruim por causa daquilo que ele fez. O que aconteceu? Natan falou que ele não seria morto, mas que o filho dele, que ele deitou-se para combate Seba quando Urias estava vivo, ele sim morreria por uma doença. Sim. Mas Davi, chateado, ele saiu dali, ele jejuou, não comeu, orou, vestiu roupas de sofrimento, tudo. Mas passando um tempo a criança adoeceu e depois ela morreu. Os servos lá, com medo de falar pra Davi, com medo, foi na pontinha do pé. Quando Davi notou que eles estavam ali, ele falou, a criança morreu, não morreu? Eles responderam, a criança está morta. Davi, ele poderia estar continuando orando e reclamando, chorando, porque a criança estava morta. Mas ele se levantou, colocou roupas de rei, comeu e foi consolar Betseba. Exatamente. Então, assim, ó, nessa semana agora, o verso para memorizar, ele diz assim, ó, então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. E qual que é a mensagem central que os juvenis devem aprender essa semana? Porque Deus nos perdoou, temos condições de perdoar os outros e a nós mesmos. Amém. Por exemplo, vamos dizer que o amiguinho foi lá e falou mal de você, só que foi por algum motivo pessoal, vamos dar um exemplo. Ou ele fez isso mesmo, só que depois ele pediu desculpa. Você deve perdoar, você não deve ser tipo assim, ó, você falou mal de mim, agora eu não vou mais te perdoar. Amigos, não amigos, mesmo assim vocês devem perdoar uns aos outros. Amém. Vamos orar? Vamos. Você faz a oração para nós? Senhor Jesus, muito obrigado por a noite que nós tivemos de sono. O Senhor abençoe a todo mundo. O Senhor cure o coronavírus para que a gente possa sair de casa, poder ir na igreja e fazer as outras coisas que nós precisamos. E obrigado por tudo que o Senhor já faz. Em nome de Jesus, amém. Amém. Até a próxima, pessoal!